Olá, alunas e alunas. Eu me chamo André Amaral Kubel, sou professor de História do cursinho Universidade para Todos. Na aula de hoje vamos tratar sobre a ditadura militar e também como esse processo se iniciou através de um golpe militar. É importante verificar nesse assunto, a gente vai ter que retroceder um pouco na história para entender o contexto em que ele se dá. O primeiro ponto importante de verificar é a presença militar na política nacional, que a gente podemos analisar que desde a fundação da República, com a proclamação da República, ela se deu através do aparato militar, sendo que o nosso primeiro presidente foi um militar, o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, é importante já ter isso em mente que os militares eles já têm uma participação na política nacional há muito tempo, antes do próprio golpe militar e também em outros governos, né? Outra coisa fundamental analisar no contexto da ditadura militar no Brasil é que ela não se deu apenas no Brasil, ela se deu em toda a América Latina, então ela faz parte de um processo global, né? Não é um processo apenas nacional, ele é um processo regional do nosso continente, tá bom? Então aconteceu também ditaduras militares nesse mesmo período no Chile, na Argentina e em outros países da América Latina. E o contexto que se dá, o contexto mundial que se dá a ditadura militar, se dá no período da Guerra Fria, onde existia um confronto de dois polos ideológicos. Um representado pelos Estados Unidos da América, né, e o Ocidente, os Estados Unidos e uma parte ocidental da Europa, e o outro representado pela União Soviética e a parte oriental da Europa, também se estendendo por Vietnã, China. Então, a militarização do Brasil, o golpe militar no Brasil, ele se dá dentro desse contexto. Então, havia um temor de que poderia ser dado um outro tipo de golpe, que seria um golpe pela esquerda, então se deu um golpe pela direita. É importante analisar isso. Haviam dois grupos que, nesse momento, nenhum desses dois grupos tinha muito uma proposta democrática. Então, a própria esquerda daquele período não tinha uma proposta democrática. No período que eu me refiro é no período do golpe. Então, existiam grupos armados da esquerda que tentava também impor uma ditadura socialista, que não tinha muita força, não tinha muita representatividade. Poderia realmente nunca acontecer esse golpe por parte da esquerda, mas existia na mentalidade, no átma, no senso comum, essa possibilidade, visto que já havia acontecido um golpe um golpe armado em Cuba, muito próximo aqui do nosso país. Então, existiam essas duas forças, nenhuma dessas duas forças estavam muito baseado na democracia nesse período. Então, o golpe militar no Brasil, ele é justificado e ele é apoiado pela sociedade civil e também por grupos religiosos naquela época, principalmente a Igreja Católica, porque se havia um temor de um golpe pela esquerda, né, um levante armado pela esquerda que colocaria o socialismo no Brasil. Isso não quer dizer que de fato aconteceria, mas existia esse temor. Então, a partir disso se justificou este golpe. E outra coisa importante de analisarmos, agora já passando da ditadura, indo para o regime militar em si, é que essa ditadura, ela não é deu-se o golpe e instalou-se a ditadura. Ela gradualmente ela vai avançando e se tornando uma ditadura. Então, os militares de um momento só eram uma força para proteger o país de um levante da esquerda, e eles vão gradualmente ficando cada vez mais no poder e impondo censura, restrições, trazendo essa característica de ditadura ao país. E a mesma coisa é importante verificar que o processo de ditadura para a redemocratização do país também não acontece num instante, ele também é gradual. Então é isso, foi a aula de hoje.
que tratou sobre o golpe militar, o contexto e como foi gradual esse processo de ditadura no país. Não foi num instante, foi gradualmente, foi se impondo. Obrigado.